E aí, turminha, tudo bem? Tem essa questão 5 da página 17 e o pessoal me perguntou como resolver essa questão, né? Vamos ver, né? Vamos ver a questão e resolver a questão, certo? Então a gente tem a seguinte situação: duas partículas eletrizadas positivamente com cargas Q1 e 4Q1 são fixadas a uma distância d é, de uma da outra, né? Então Q1 está num ponto e 4Q1 está do outro. Certo? Seria a carga A e a carga B. Né? Uma terceira partícula P com carga Q, né, é colocada sobre a linha que une as partículas fixas a uma distância x da carga Q1. Então eu tenho Q1, numa distância x, eu coloco a carga Q, ficando livre para se mover para qualquer lado ao longo da linha. A respeito desse arranjo, responda, né, às questões propostas. Qual é o valor da distância x para que a carga livre Q não se mova ao longo do segmento? E no item B, verifique se existe um valor de Q posicionado conforme o item A, de modo que as três partículas possam se manter em equilíbrio e em suas posições ao soltarmos Q1 e 4Q1, certo? Inicialmente estão fixas Q1 e 4Q1 e no item B eles vão soltar, né? Vão ficar soltas, né? Quer saber se há um valor para a carga Q onde elas permanecem em equilíbrio, certo? Então, pegando os dados da questão, né? Você tem o seguinte: o Q1, 4Q1, o Q e a distância, certo? Então, você pode riscar aqui, ó, o Q1, né? A distância x está o Q, e a distância de Q a 4Q1 é a distância d menos x, tá? Porque de Q1 a 4Q1 é a distância d. Então fica legal aí você fazer desenho, tá? Então não fique inventando moda. Quem é o QA? É o Q1. Quem é o QB? É o 4Q1. Quem é a carga negativa que colocou aí no meio? É o Q. E a distância total é o d, certo? Então agora vamos usar o quê? A lei de Coulomb, tá? Certo? FA é igual a K vezes módulo do QA vezes módulo do QB sobre D ao quadrado, certo? Então no item B, a força de Q1 sobre Q é igual a força de 4Q1 sobre Q, certo? Isso para você manter o equilíbrio, né? Então a gente sabe que a distância entre o Q1 e Q é x, a distância entre 4Q1 e Q é d menos x, né? Substitui tudo isso na fórmula, vai ficar K módulo de Q1 vezes Q sobre x ao quadrado, que é igual a K vezes módulo de 4Q1 vezes módulo de Q sobre d menos x ao quadrado, certo? Aí a gente pode simplificar, certo? A gente vai simplificar aí o K, né? Ó, você simplifica o K, você simplifica, opa, voltando aqui, você simplifica o Q1, você simplifica o Q, né? Então aqui vai sobrar o Q1, né? Certo? 1. Aqui vai sobrar 4, né? Vai ficar 1 sobre x ao quadrado, que é igual a 4 sobre d menos x ao quadrado, certo? Então aí agora você vai resolver uma equaçãozinha do segundo grau, ver qual o jeito melhor. Qual que é mais fácil? Como você tem o quadrado dos dois lados, é você usar a raiz quadrada, né? Se você aplicar a raiz quadrada nos dois termos, você consegue eliminar aí, né, essa parte do quadrado, certo? Então, eu tenho aqui 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 sobre d menos x ao quadrado. Então, apliquei a raiz sobre 1 é 1 sobre x ao quadrado, e a raiz sobre 4 d menos x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 sobre x, né? A raiz de 4 é 2, e aqui fica d menos x, né? Aí, multiplicando em cruz, a gente tem que o x é d sobre 3. Então, 1/3 de d, né? Esse foi o item A. Então, no item A, você trabalhou a questão do equilíbrio, né? E calculou o x, né? Onde você deve colocar a carga, tá bom? Questãozinha tranquila, né? Vamos ver no item B o que ele pergunta, né? Vamos voltar ali para a gente ver o que ele quer no item B. Verifique se existe um valor de Q
posicionado conforme o item A, então, de acordo com a distância, né, x, para que as três partículas possam se manter em equilíbrio, né, certo? Então, a gente vai ter que trabalhar o quê? A força resultante, né, certo? E daí elas têm que ser iguais. Vamos trabalhar isso aí. Então, no item B, estou usando também a lei de Coulomb, né? FAB igual K módulo QA módulo QB sobre D ao quadrado, né? Então, a força de Q1 sobre Q é igual a força de 4Q1 sobre Q1, certo? Aí só substituir os valores, né? Dá para simplificar, né? Algumas coisas. O que eu simplifico? O K, 1Q1 eu simplifico, né? O Q não dá para simplificar, certo? Então, vai sobrar de um lado o 4, né? Certo? E 4Q1. O D ao quadrado vai simplificar, o 9 não, certo? Tudo bem? Então a gente percebeu que dá para simplificar aí, né? Aí trabalhar a matemática mesmo, né? Certo? Então o que eu tenho? K, Q1Q sobre D, né? 2 sobre 3 ao quadrado, que é igual a K módulo de 4Q1, módulo de Q1 sobre D ao quadrado. Aí você tem essa simplificação, né? O que sobrou, né? 9Q é igual a 4Q1. Q é igual a menos 4Q1 sobre 9. Por que menos? Que ele fala que a carga é negativa, tá? Então, se ele não falasse nada, a gente ficaria sem colocar o sinal. Mas lembrando aí que ele falou que a carga, né, é negativa, certo? Então, o Q é negativo, tá bom? Valeu, jovem? Então, se inscreva no canal, deixa aí seu like, né? Compartilha aí essa questão, certo? E até a próxima questão.